vamos estar debatendo agora uma questão sobre os pastores e a internet. Já que estamos com dois pastores, pastor Luiz Eduardo e pastor Sebastião. Gostaria de ouvir com vocês como é que está sendo aí os pastores, as igrejas, com a internet nesses últimos tempos. Bom, Tiago, o problema todo é o seguinte, nós fomos pegos de surpresa por causa da pandemia. É bem verdade que muitos pastores foram engolidos em meio a essa situação, porque eles não se prepararam para isso. E então nós vemos que está sendo difícil para alguns pastores continuar pregando o Evangelho, porque não se prepararam. Alguns não se prepararam porque não tiveram condição, e nós podemos falar sobre isso. Alguns não se prepararam, às vezes até por preconceito, por achar que isso não é de Deus. O que você acha, pastor Luiz? Pastor, na nossa caminhada cristã, sim, a minha visão é que esse equilíbrio entre o novo, sem perder digamos assim, a fidelidade ao conceito bíblico, à palavra de Deus, sempre foi um grande desafio para nós cristãos, né? Por muito tempo se demonizavam as praias. A praia é do diabo. O diabo não tem direito a nada. É de Deus. Há muito tempo nós tínhamos a internet. Isso é do diabo. A televisão é boa. A televisão por muito tempo. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de afirmativa que gera, às vezes, a destruição e o afastamento de algo que é precioso. Eu lembro que muitas das vezes a pessoa que criou a pólvora e a arma não criou para matar pessoas, ela foi criada para matar animais para a alimentação do povo. E aí o que aconteceu? Quando as pessoas usaram ela de forma equivocada, havia uma necessidade de destruição em relação ao ser humano. A pessoa que criou a arma, a pólvora, não criou para matar pessoas. E aí eu digo, a culpa é da arma, é da pólvora, ou a culpa é do ser humano que utiliza a arma de forma errada? Eu ouvi falar que o Santos Dumont morreu triste, porque a intenção dele era criar o avião para transportar as pessoas. Então, para o bem. E a criação dele estava sendo utilizada para o mal, que era para levar as pessoas para a guerra, para a destruição de cidades. Sim, o problema, a gente precisa amadurecer a ideia de que não é a ferramenta que é o problema, são as pessoas que utilizam. Hoje nós estamos convivendo com a internet. A internet é uma ferramenta poderosa nas mãos das pessoas que entenderam que ela seria muito útil para a propagação do Evangelho. Mas nós ficamos assim meio preocupados porque tem alguns que não entenderam isso. Tem alguns pastores, alguns irmãos, algumas pessoas, até no nosso meio mesmo, que não entenderam que a internet veio para facilitar a vida das pessoas. E algumas pessoas, infelizmente, além de não entender, ainda demonizam. Diz que aquilo não é certo. E nós vivemos essa questão aí hoje em dia. E eu vejo assim que o grande perigo está nas pessoas. Por quê? Porque a facilidade de comunicação aumentou a intolerância. Eu brinquei no outro dia falando sobre o time de futebol, mas eu não sou intolerante com aquele, porque o que seria do meu time se só existisse ele? Eu jogaria contra quem? Contra você mesmo. Então, assim, nós vivemos uma realidade que as pessoas não têm noção mais do que elas estão fazendo. Há uma necessidade
de ter um equilíbrio. O diferente de mim não é o meu inimigo. O inimigo das nossas almas, a Bíblia deixa claro quem é. O meu irmão não é o meu inimigo, a minha irmã não é, a minha esposa não é, o meu filho não é. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar batendo e debatendo e perdendo tempo com aquilo que não é relevante. Eu disse logo no início que algumas igrejas ficaram para trás, hoje não estão fazendo culto, algumas porque não tinham poder aquisitivo de comprar essas ferramentas para poder fazer o trabalho. Se bem que hoje é muito fácil. Até você no culto com o seu celular no Facebook, bota lá ao vivo e você faz. Né? Mas muitos não se prepararam para isso. Então alguns pastores, por não ter o que eu tenho aqui hoje, que é uma rede de irmãos abençoados, inteligentes, que conseguiram proporcionar o que nós estamos fazendo aqui hoje, eles ficaram, né, parados. Eu conheço muitos que eu pergunto, e aí, essa igreja está fazendo live? Não está fazendo live. Então vem para o Batista do Povo, né? Vem para cá porque o nome já diz povo. Aí dá uma pescadinha. Dá uma pescadinha. Mas assim, ainda a gente tem pessoas inteligentes, tem jovens capazes, tem a geração que opera com o digital desde cedo, mas se não tiver liberdade com responsabilidade, tá? Se não tiver a criatividade, se não tiver o empenho, a dedicação e a vontade de fazer, a gente não chega lá. É por isso que eu estou falando que o equilíbrio é fundamental. A gente pode diferir de algo sem precisar se agredir, sem anular o outro. Fala aí, tipo. Também para a gente chegar aí à síntese, né, do assunto, esses pastores mesmo assim, que não apostaram, que às vezes por medo ou por preconceito, ainda podem ser reutilizados, porque eles não sabem como utilizar as redes sociais. Mas mesmo você tendo pessoas jovens que façam os vídeos, que façam tudo isso, que abram a porta, que seja o instrumento, você ainda precisa do conteúdo, que aí talvez esse pastor, para esse assunto, não tinha visão, mas para muitas outras coisas, experiência de vida, conhecimento bíblico, ele tem. Então, acredito que ainda é possível. A internet, o canal, isso é jovem, é cara do jovem, mas o conteúdo ainda é do mais velho. Isso me lembra a questão da centralização. A pessoa centralizou tudo em cima dele, então ele não consegue delegar, colocar outro para fazer algo que ele não sabe, ele não conhece, ele não tem domínio, ele tem medo. E ter medo, todos nós temos medo, gente. Não vamos ser demagogos em dizer que nós não temos medo, mas a gente precisa aprender. Existem assuntos que a gente vai ter que evoluir, estudar, e é o caso deles. E quando eu falo isso, eu falo com temor e tremor, querendo que eles avancem para um nível melhor. Eu costumo dizer que a nossa igreja não é melhor do que as outras, mas a gente tem trabalhado para que ela seja relevante no nosso tempo. Procurando avançar. Né? Amém. Prosseguindo para o alvo, como disse Paulo. Eu gostaria de dizer aqui rapidamente que eu conheço um pastor amigo, ele até falou comigo, né, sobre isso, mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele voltou atrás. Né? O que aconteceu? Ele estava pregando na igreja dele, pregando a palavra de Deus, e os jovens fazendo o culto ao vivo, sem ele saber, fazendo o culto ao vivo. Aí falaram para ele, pastor, nós fizemos o culto ao vivo. Ele falou, para com isso, não quero isso não, para. Né? E hoje ele está fazendo, né, pregando o evangelho através de live, através de Facebook, manda para mim sempre. Então, quer dizer, a gente tem que louvar a Deus pela vida de uma pessoa dessa, porque é uma pessoa que reconheceu. Então, eu quero dizer para você, pastor, para você, meu companheiro de ministério, né? Se você não sabe mexer nessa ferramenta como eu, né, tenho certeza que os jovens da sua igreja vão saber te orientar, saber te ajudar a fazer isso aí.
e aproveita esse jovem aí e coloca eles para fazer esse trabalho e prega o Evangelho através da internet, que você vai ganhar muito mais. E assim, essa palavra, a palavra de crescimento, de amadurecimento, a ferramenta sendo usada com sabedoria, com entendimento, com vontade, traz as pessoas para perto de você e vamos conversar. Eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar e muito mais as pessoas que vão ser alcançadas com a palavra de Cristo. Amém? Então, assim, eu entendo que nós estamos numa fase de mudança. Assim como Lutero um dia teve que escrever lá as suas teses e começar uma grande mudança, que hoje nós estamos aqui por causa disso, eu acho que a maturidade hoje cristã precisa aprender a usar a internet. Bem, com maturidade, com segurança e com palavra de Deus. Aqui ficou algumas ideias para vocês que estão começando um canal de pregação ou canal da sua igreja. Pegue aqui, mergulhe um pouco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, compartilhe essas mensagens, mande para todos os amigos, vá lá, dá o like e comente, tá bom? Um forte abraço. Pastor Luiz Eduardo, esteja orando. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, eu te louvo por essa noite, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar algo que tem sido precioso nas nossas vidas, como igreja, como servos, como amigos de Deus. Senhor, te pedimos em nome de Jesus que esse vídeo venha impactar, arder o coração do teu filho, da tua filha, ó Deus, daqueles que são líderes, ó Deus, que são cabeças da tua igreja nesta terra, pessoas, Deus, capacitadas, como disse o Tiago, pessoas ungidas, pessoas usadas poderosamente por Deus, mas que em algum momento perderam a visão, ó Deus, de usar essa ferramenta que é preciosa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar as igrejas, os pastores, os membros, os irmãos deste lugar, Deus. Ó Deus, aqueles que vão assistir, ó Deus, ter a oportunidade de ver um pouco desse vídeo. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.